pessoal! Então nós vamos continuar nas nossas mini aulas, né, sobre o processo da revisão sistemática. Então nós já vimos como a gente determina a pergunta da revisão, que essa pergunta é baseada no PICO, ou no PECO, ou no PCC, se for uma revisão de escopo. A partir dessas siglas, né, do PICO, do PECOS, a gente vai determinar quais são os termos de busca, né? Então, se esses termos são mesh terms, se são termos gerais, que a gente vai buscar lá nos artigos. Depois que a gente fez isso, a gente determina a nossa estratégia de busca, que é a estratégia que a gente vai colocar lá nas bases de dados que a gente selecionou. Então, pelo menos ali umas 5 bases de dados. Então, PubMed, Embase, Science Direct, Web of Science, né? E aí, depois que a gente buscou nas bases de dados, fez a nossa estratégia de busca nas bases de dados, como a gente viu nas outras aulas, a gente salva as buscas, todos os resultados que vieram das bases de dados, e a gente coloca isso num gerenciador de referências. Certo, até aqui, que é o Ryan, que a gente viu nas aulinhas passadas. Então, depois disso, lá no software Ryan, a gente vai excluir os artigos que vieram duplicados, porque a gente fez a busca em várias bases de dados. Então, essas bases podem pegar os mesmos arquivos, os mesmos artigos, né? A mesma referência. Então, a gente exclui os duplicados. Depois, nós vamos gerenciando isso pelo título e o abstract. Nós vamos fazer a primeira seleção e ver se aquele artigo, aquele trabalho se encaixa nos nossos critérios e na nossa pergunta, né? Depois que a gente fez isso, a gente tem ali um X artigos que a gente selecionou. Eu acho que esses aqui vão entrar na minha revisão. Aí a gente vai pegar o PDF desses trabalhos, vai ler inteiro e ver se ele se encaixa ou não lá na sua pergunta, lá nos seus critérios de inclusão, exclusão, nos critérios de elegibilidade. Depois que a gente fez tudo isso, selecionou quais realmente vão entrar na revisão, a gente entra no nosso tema da aula de hoje, que é a tabela de extração dos dados, tá? Alguns de vocês já passaram por esse processo e alguns ainda não, né? Alguns ainda estão fazendo, né, esse processo aí da extração dos dados. Eu vou mostrar para vocês 2 exemplos de tabela de extração dos dados. Uma que eu fiz para estudos in vitro, mas é assim, gente, qualquer revisão que vocês estiverem fazendo, vocês vão adequar no tema de vocês. Então, aqui eu coloquei alguns itens que eu uso para extrair os dados quando eu estou fazendo uma revisão sistemática de estudos in vitro. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, mas eu vou mostrar para vocês também uma de estudos em vivo. Se a Helena me der permissão, eu vou mostrar a tabela dela de uma revisão sistemática que a gente incluiu estudos randomizados, que tinham intervenção, né? Então, foram estudos clínicos. Então, aqui é uma tabelinha, assim, que eu montei de modelo, para a gente colocar os artigos que a gente já selecionou. Aí, enquanto a gente está fazendo aquela leitura na íntegra, para ver se o artigo se encaixa, a gente viu que ele encaixa, já vai preenchendo essa tabelinha aqui, né? Que vai facilitando a extração dos dados. Aí, é o que eu falei, dependendo da revisão, do tema que vocês estiverem fazendo, às vezes a gente precisa acrescentar mais colunas, mais títulos aqui dessas colunas, ou tirar ou mudar alguma coisa. É meio intuitivo, né? Aqui, o que eu sempre coloco? O sobrenome do primeiro autor do artigo e o ano, para eu saber qual artigo que eu estou fazendo. Se vocês quiserem, pode pôr o título. Eu sempre coloco se a revista tem fator de impacto, JCR. Por quê? Nas minhas revisões sistemáticas, eu não faço aquela parte da busca na literatura cinzenta. A gente faz a busca nas bases de dados e na literatura cinzenta para pegar tudo que existe na literatura sobre aquele assunto para colocar na revisão. Então, ali na literatura cinzenta, que é, por exemplo, o Google Scholar e algumas outras plataformas e ferramentas, vai vir tese, vai vir resumo de congresso, vai vir outras coisas.
Mas quando a gente quer publicar numa revista de alto impacto, com seletiva política editorial, o que é isso? Eu submeto o artigo na revista, envio. Vai passar primeiro pelo escritório editorial, eles vão ver se estão nas normas da revista, por isso que a gente tem que mandar certinho nas normas. Depois isso vai para os editores, eles vão ver se esse seu trabalho se encaixa no escopo da revista. Por exemplo, eu tenho uma revista que fala só sobre microbiologia, bactérias. Se você me mandou uma coisa que não fala sobre isso, você está fora do escopo da revista, ele vai negar o seu trabalho. Depois que passou ali pelo corpo editorial, né, os editores, assistentes, o editor-chefe, eles vão mandar isso para revisores. São pesquisadores que são muito bons naquele assunto, muito bons naquela área. Eles não sabem quem é você, por isso que a gente fala que é revisão às cegas, e duas pessoas independentes, então, uma lá do Canadá, outra lá da China, vai avaliar o seu trabalho, e eles vão falar lá para os editores da revista, para o corpo editorial, tudo que eles acham que está errado naquele artigo, tudo que está bom, tudo que pode melhorar, e se eles recomendam a publicação do artigo ou não. E às vezes eles recomendam desde que você faça as correções que eles estão pedindo. Então, isso é seletiva política editorial, a revisão às cegas. Outras pessoas, experts na área, avaliaram o meu trabalho e recomendaram que o meu trabalho fosse publicado naquela revista. Essas revistas que são muito boas e têm uma seletiva política editorial bacana, elas vão ter um fator de impacto que é do Journal Citation Reports, por isso que a gente chama JCR, tá? Cada uma recebe um número, cada revista, cada periódico recebe um número, que é o fator de impacto dela. Quanto maior esse número, significa que a revista está sendo citada no mundo mais vezes, né? Ela está sendo acessada, os artigos estão sendo acessados, os melhores, né, vão ter um fator de impacto mais alto. Revistas boas, se a gente quer publicar a nossa revisão numa revista muito boa, a gente precisa que os artigos que eu selecionei sejam artigos sérios, né, com pesquisas sérias. Se eu colocar qualquer coisa feito de qualquer jeito, não vai ser publicado numa revista boa, ela não vai ter JCR, e aí a revista que é topzona que eu quero publicar, ela não vai querer. Ela falou, mas isso aqui eu não sei se está certo, não passou por seletiva política editorial. Dá para entender isso, gente? Sim. Então, às vezes, nas revisões, eu excluo os artigos que eu selecionei e que não tem esse fator de impacto. São de periódicos que não tem JCR. Aí isso tem que ser combinado, né, do time da revisão, expert, com o seu orientador, se vai incluir tudo, até a literatura cinzenta, ou se vai incluir apenas revistas com fator de impacto. Então, eu já coloco aqui se ela tem fator de impacto ou não, para ver se vai incluir mesmo. Depois, nessa terceira coluna, eu coloco que tipo de estudo é aquele. É um estudo in vitro? É um estudo clinical trial, né? Em vivo? É revisão? A revisão a gente vai incluir só se a gente estiver fazendo aquela modalidade de revisão, que é a revisão da revisão, né? Pego várias revisões sistemáticas e faço um resumão sobre aquilo. Só nesses casos a gente inclui revisão sistemática. Fora isso, a gente vai incluir estudos em vivo ou in vitro, né? Estudos clínicos e tudo mais. Aí, como essa tabela, eu programei ela mais ou menos para estudos in vitro, eu coloquei aqui, ó, que material ele avaliou, né? Normalmente a gente faz com materiais odontológicos no nosso grupo de pesquisa. Qual era as dimensões daquele corpo de prova? É um corpo de prova retangular no formato de uma barra? Qual era a dimensão? Era um corpo de prova em disco? Qual eram as dimensões? Eu já coloco ali, porque provavelmente eu vou precisar dessas informações, né? E que material que era que essa pessoa estava avaliando. Depois, eu olho a propriedade que foi avaliada. Então, isso eu preciso... Lembra daquela sigla PICO, do O, que é o desfecho? O desfecho é o que aquele artigo avaliou. Então, se eu quero saber, por exemplo, se incorporava vanadato na cerâmica, confere atividade antimicrobiana, esse é o tema da minha revisão,
Aqui na propriedade avaliada precisa ter a adesão de biofilme sendo avaliada, ou a propriedade antimicrobiana, vai vir aí com diferentes nomes, diferentes análises. Aqui eu coloco então o nome da propriedade que foi avaliada. Depois eu coloco qual foi o método que esses autores usaram para avaliar aquela propriedade. Então, por exemplo, a atividade antimicrobiana eu posso avaliar pelo metabolismo da mitocôndria da bactéria, então eu avalio isso como atividade metabólica, ou eu posso fazer contagem de unidades formadoras de colônia, é outro método para avaliar a mesma coisa. Aí aqui eu escrevo o método bem detalhado. Porque eu preciso saber, depois se esses estudos utilizaram um método semelhante que dá para fazer meta-análise, ou se foram coisas, objetivos completamente diferentes, métodos completamente diferentes, aí não dá para eu fazer meta-análise. E aqui eu coloco os principais resultados e a conclusão do estudo. Então, como eu disse, dependendo do que vocês estão fazendo, do objetivo da revisão, esses títulos dessa tabela vai mudar, tá? É só um exemplo para vocês verem como a gente faz extração dos dados. Vou mostrar para vocês como eu fiz de uma revisão minha. Que foi uma revisão de escopo, que já está sendo até publicada, né? Então, é a mesma tabelinha. Como que eu fiz? Aqui eu coloquei sobrenome do primeiro autor. Quando é mais de 2 autores, a gente coloca et al, tá? Que é colaboradores. E coloco o ano. Aí, aqui eu não coloquei o JCR, porque eu já ia incluindo só as revistas que tinham JCR, tá? O fator de impacto. Aqui eu coloquei qual material que ele avaliou, porque a minha revisão era sobre resinas para impressão 3D, e para que era essa resina? Qual a indicação? Era para base de prótese total? Era para base de prótese parcial removível? Então eu colocava aqui, ó, resina para base de prótese total, a marca comercial. Aqui eu colocava o que ele imprimiu. Foi um corpo de prova ou foi uma prótese já, uma dentadura, uma prótese total, a base, né? Então, eu colocava aqui, ó, ele imprimiu a base da prótese, não foi corpinho de prova, quantas e as arcadas, superior e inferior, porque pode ser só uma delas. Se fosse um disco, eu ia colocar aqui, ó, disco, dimensão, tal, quantos discos ele imprimiu, o N que ele usou. Aqui eu colocava, como eu estava avaliando resinas para impressão 3D de próteses, eu colocava o método de impressão, porque eu queria saber qual é o método mais utilizado hoje para impressão de próteses totais. Então, eu colocava aqui, ó, esse usou DLP. Aí eu já colocava aqui quais são os parâmetros que ele usou. Então, espessura da camada, 100 micrômetros, limpou no etanol, fez o ciclo de pós-polimerização. Aqui já é outro, ó. Aqui ele imprimiu corpo de prova, coloco as dimensões e ele me informou que era um padrão. Aqui já é outro método de impressão, é SLA, aí qual a espessura da camada. Então, todas as informações que eu achava importante dentro do que eu estava fazendo, eu incluía aqui. Aí depois vinha aquela propriedade avaliada. O que ele avaliou? Os diferentes ângulos de impressão, que para imprimir você pode imprimir ele em pé, deitado, angulado. Então, ele avaliou vários ângulos de impressão e se isso influencia na adaptação da prótese na superfície do tecido. Aí aqui eu descrevia com detalhes como foi esses métodos, como que foi realizado. E aqui eu colocava os principais resultados e a conclusão desses estudos. Então a tabela, vocês podem reparar que ela fica bem grandona, porque às vezes a gente precisa pôr detalhes. Na hora de escrever o artigo, quanto mais detalhes a gente tiver, melhor, tá? Agora eu vou mostrar para... Tudo bem até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Ok. Eu vou mostrar para vocês, se a Helena me der licença, a tabela dela, que era incluindo estudos clínicos e tinham que ser clínicos randomizados. Como que ela fez a extração dos dados? Aqui já é uma tabela mais resumida, mas ela fez uma outra, né, com mais informações, depois a gente resumiu para poder fazer o artigo mesmo, tá? Então, vocês vão ver que já tem outras colunas pedindo outro tipo de informação. O trabalho da Helena foi sobre materiais odontológicos que
eram utilizados como agentes cariostáticos em pacientes que passaram por quimioterapia ou radioterapia de cabeça e pescoço. E se esses agentes odontológicos utilizados para prevenção de cárie reduziam mesmo a cárie nesses pacientes. Então, vocês podem perceber aqui, ó, o que ela colocou, o autor e o ano. Essa é uma informação que sempre vai estar. Aqui coloca sobrenome do primeiro autor, se for mais de 2 autores no artigo, põe et al. E coloca o ano. Aqui na dela, ela precisava saber qual era o grupo populacional. Então, ela colocou aqui, ó, o grupo experimental é o que usou esse material odontológico aqui, esse oral 7, que era um enxaguatório, e o grupo controle já foi outra coisa. Então, aqui também, um grupo utilizou uma pasta com 10% desse CPP, e o grupo controle era o grupo que não utilizou nada desse CPP. Aí ela colocava aqui a característica do estudo. Então, colocava tudo aqui, ó, como que os participantes foram selecionados, qual a dose de radiação que eles receberam, como que foi avaliada a cárie, como que foi utilizado esse agente aqui, ou o enxaguatório, ou a pasta, quantas vezes por dia o paciente utilizou, né? Então, todos os detalhes do estudo. Depois, para Helena, no estudo dela, era importante colocar por qual tipo de tratamento de câncer que essa pessoa passou. Então, radioterapia sozinha ou concomitante com outra coisa, aí qual a dose de radiação, como é que foi essa incidência radiográfica, essa incidência, né? Ou a químio, né, com a medicação que essa pessoa usou. Aí o dela era estudos clínicos randomizados que tinham uma intervenção, era pico. População, pacientes que receberam radioterapia e quimioterapia, radioterapia cabeça e pescoço, né? Câncer de cabeça e pescoço. O I dela, ela precisava que esses pacientes, o I do picos é uma intervenção. Qual foi a intervenção? O paciente usar aquele agente, aquele material odontológico que previne cárie. Então, ela tinha que colocar aqui qual era a intervenção, né? Aí, o C, qual era o grupo de comparação, né? Então, ela tinha aqui o grupo populacional, onde ela colocou o grupo controle, e o O, que era o desfecho. O desfecho que ela está avaliando é se isso influenciou na cárie ou não. Então, a gente precisa vir aqui na tabelinha e ver aqui, ó, a intervenção. Ela colocava qual é o agente que o paciente usou. O enxaguatório, a pasta de dente, quantas vezes por dia, então a frequência que esse paciente utilizou, quando era aplicado, então a radioterapia, né, e tudo mais. O grupo de comparação, olhem como está completa essas informações. E o outcome, que é como que avaliou a cárie, que era o desfecho que ela estava avaliando. Então, ela coloca aqui todos os métodos de avaliação de cárie que tinha nos artigos que ela selecionou. E depois, o resultado e a conclusão, né, desses estudos. Então, tá aqui um resultado e conclusão bem resumidão. E o tipo de estudo que era. Então, ela tinha que incluir só estudos clínicos randomizados, né? E aí, depois ela está colocando aqui como que vai avaliar o risco de viés, que é uma das próximas aulas aí que a gente vai ter. Dá para vocês perceberem que dependendo da tabela, dependendo do que eu estou fazendo da minha pergunta, a gente faz a tabela de extração dos dados de um jeito diferente? Simone, quer acrescentar? Consegue me ouvir? Sim. Sim, eu achei que ficou super completo e não sei se deu para ouvir antes. Eu não ouvi porque é por causa da minha internet, mas quanto mais completa nós fizermos essa tabela, mais fácil vai ser para que a gente escreva os resultados depois, porque a gente pode usar o que a gente colocou nessa tabela para escrever o item resultados dentro do nosso artigo, certo? Então é importante, como a Bia falou, para que a gente faça uma tabela o mais completa possível e que a gente coloque a maior parte de informações que a gente consiga e que os artigos tragam de igual, para que a gente consiga fazer essa comparação e fazer aquele item
que ele é assim, o item resultado, ele é um item que, às vezes, se você não fizer essa tabela, ele te gera uma dúvida na hora de você escrever. E com essa tabela vai ficar muito mais fácil. É isso mesmo, Simone. Então, gente, quanto mais informações vocês colocarem, melhor. Porque quando a gente está fazendo a revisão, a gente não sabe o que vai encontrar nos artigos que a gente selecionou. Então, depois que você monta essa tabela, que você tem o geralzão, que você vai pensar, eu vou escrever isso no resultado, aí dá para eu dividir em subtópicos assim, assim, assado. É com essa tabela que a gente resolve como vai escrever o artigo depois. Então, quanto mais completa, melhor. E lembrar que não é engessado. Depende da pergunta de vocês, do tema da revisão e o que vocês estão buscando para a gente montar essa tabela de extração de dados. Só não pode ter preguiça. Na hora de pegar o artigo e extrair os dados, tem que botar tudo que for possível. Ô, Bia, essa tabela, ela vai ser publicada ou dela a gente extrai os dados para fazer o artigo da revisão? As duas coisas. Delas a gente extrai para escrever o artigo e depois, para publicar, você tem que fornecer uma tabela com o resumão de cada artigo que você incluiu. Então, dela você faz uma menor, com muito resumido, de cada artigo para poder enviar para a revista publicar. Então, ela serve, bem dizer, para tudo, né? Para o risco de viés, na hora que nas próximas aulas vocês vão entender o que é risco de viés, gente. Mas quando a gente vai fazer o risco de viés, muitas coisas a gente pode extrair dessa tabelona que a gente faz. Vamos encerrar nossa reunião de hoje. Obrigada a todos vocês.